Hoje temos a alegria de receber Sandra Della Polla, que é conferencista espírita do Rio Grande do Sul. Ela vai nos falar sobre a verdadeira caridade. A mensagem do Momento Espírita será o homem de Nazaré. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo escreveu: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Esta exaltação de Paulo nos dá mostras de que a verdadeira caridade é muito mais ampla e abrangente do que imaginamos. Para facilitar nossas reflexões sobre o tema, vamos conversar com Sandra Della Polla, educadora e conferencista espírita do Rio Grande do Sul, depois do Momento Espírita. 20 séculos já se escoaram no tempo. Ao finalizar-se o último milênio, a figura de Jesus foi muito lembrada, ao mesmo tempo contestada. Ainda existem pessoas que afirmam que ele jamais existiu e procuram algumas anotações distorcidas da história para justificarem a sua tese. Contudo, quem na história do mundo realizou o que ele fez em tão pouco tempo e com tão pouco? Ao nascer, não tinha sequer um berço e lhe foi improvisada uma manjedoura onde os animais buscavam alimento. Os primeiros momentos da sua vida passou em um estábulo, entre o calor dos animais e o amor dos pais. O teto não lhe pertencia. Na infância esteve no Egito, na qualidade de estrangeiro, submetendo-se às leis dos homens. Depois de retorno a Nazaré, viveu no lar humilde de um carpinteiro, moldando com suas mãos a madeira para a transformar em mesas, bancos, utensílios vários. Ao iniciar o seu messianato entre os homens, escolheu 12 trabalhadores do povo. À exceção de um deles, Mateus, todos os demais, homens rudes, acostumados a lide com redes e comércio. Não dispunha de recursos amoedados. Pregava à beira do lago, nas praças, nos vilarejos. Utilizava-se das oportunidades nas sinagogas e no templo. Os exemplos para a pregação do reino que vinha implantar no coração dos homens, colhia das coisas simples, mas expressivas da natureza. Um grão de mostarda para lecionar o tamanho da fé que remove montanhas. Uma figueira que se negava a dar frutos, desatendendo a sua missão, para dizer da necessidade de se produzir sempre. Flores do campo e aves do céu, para ensinar a lição inigualável da providência divina que por todos vela. Ovelhas, para falar de mansidão e da preocupação do pastor para com cada uma delas. Pérolas para dizer da preciosidade das lições que ele trazia do Pai para a terra. Sementes, campos férteis e terras áridas, para se referir ao próprio coração humano ao qual se dirigia. Falou de justiça numa terra cansada de injustiças sociais. Trouxe a lição da não-violência num mundo envolvido em muitas guerras. Ensinou que o Divino Criador é Pai de todos, sem diferença de nacionalidade ou condição social. Ninguém disse o que ele disse e da forma que o fez. E até hoje,
Ninguém teve o seu aniversário comemorado todos os anos, pelo mundo todo, durante mais de 2000 anos. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. O seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, os que aguardam por melhores dias. O seu convite é para o prosseguimento da autossuperação na rota da perfeição. O Homem de Nazaré é o título desta mensagem que está no CD número 15, que foi produzido pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos conversar com Sandra Della Polla, conferencista espírita da cidade de Porto Alegre, sobre a verdadeira caridade. Olá, Sandra, é uma alegria muito grande ter você conosco. A palavra caridade é utilizada em muitas situações de diversas maneiras. O que é a caridade na visão espírita? Em primeiro lugar, a nossa saudação pelo retorno e a possibilidade de estarmos juntos novamente nesse programa que divulga essa tese de excelência e de libertação à criatura humana, trazendo Jesus mais próximo e nos permitindo caminhar na sua direção. Segundo a doutrina espírita, e Kardec não passou despercebida essa matéria, os espíritos codificadores lhe respondem que caridade é beneficência, caridade é indulgência e caridade é perdão das ofensas. Consequentemente, se nós quiséssemos resumir, caridade é o amor dinâmico, é o amor em ação. É comum se vincular a caridade a coisas materiais. Você poderia nos falar sobre a amplitude da caridade? Dentro dessa visão estabelecida pelos bons espíritos, naturalmente nós temos um aspecto na dimensão material. Então, a dita caridade material, se ela é a beneficência, ela tem um aspecto de materialidade. Assim entendido, todas as possibilidades que nós tivermos de sermos solidários no aspecto material, dispormos de bens de consumo àqueles que deles necessitam. Claro que vão ter metodologias para que nós possamos ser eficientes nisso, mas de qualquer forma é a proposta desse desapego do possuir em direção ao outro, na quantidade e na proporção que me seja possível. Se nós formos observar, alguma disponibilidade nós sempre teremos. O grande desafio é realmente o desapego, é essa possibilidade de nos preocuparmos com necessidades que não sejam as individuais e as proximais. Porque quando nós nos predispomos a doar alguma coisa com desapego, quer dizer, independe do que a pessoa vai fazer com aquilo, o desafio é sair daqueles que eu amo apenas. Porque com esses eu até tenho uma relativa facilidade. Não, a ideia é fazer a todo aquele que necessite. Nesse sentido, todos nós podemos fazer alguma coisa. E considerando um planeta com tantas dificuldades, eu vou sempre poder ser colaborativo, independe do que eu possa doar. Então, nesse aspecto de materialidade, repito, num planeta como nós nos encontramos, é uma necessidade e é um caráter de urgência. Allan Kardec vai também nos oferecer nessa matéria um interessante aspecto no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Infortúnios Ocultos, quando uma mulher, ela vai fazer essa caridade material. É uma senhora com relativas posses que vai possibilitar essa doação material aos desempregados de Paris naquele período da Revolução Industrial, que gera naturalmente desempregos em função da qualificação da mão de obra. Mas ao introduzir essa história, ele vai dizer que a verdadeira caridade é aquela que, além de se preocupar com os infortúnios de uma forma ampla,
aquelas catástrofes que nos sensibilizam, e graças a Deus a gente já encampa projetos dessa natureza, vai atender aos infortúnios ocultos. Aqueles que necessitam e não se expõem. Porque às vezes na família nós temos alguém que está desempregado naquele momento e nos omitimos ou não sabemos dar, né? Damos com ostensividade, damos com certo peso à pessoa. Bem, então há um aspecto de materialidade inegável, sobremaneira, num planeta com tantas desigualdades, com tantas injustiças. Mas para aí a caridade? Não, porque o conceito disse indulgência e o conceito disse perdão das ofensas. Então há um outro campo de ação a desafiar a nossa estrutura interna, que é aquilo que nós vamos chamar no Espiritismo de caridade moral, que segundo os Espíritos é mais difícil de fazer do que a primeira. Então é quando eu me ofereço, me proponho a exercitar agora o amor no campo que transcende a matéria. E esse é todo um outro campo de desafios, não menos importante, aliás, se me permitisse uma opinião pessoal, ainda mais importante. Porque ele também vai entrar na caridade material. Aprender a dar com indulgência, com respeito, com consideração, em se fazer a alegria do servir e não o peso de servir, isso é moralidade. Então ela está sempre atuando, esta segunda. Daí porque os Espíritos dizerem que ela ainda é mais importante que a primeira. Não é porque ela substitui a primeira, nem porque a primeira não é importante. É porque ela tem que estar aliada à primeira. Então, se ela tem que estar aliada à primeira, ela é mais importante que a primeira. Para que eu possa fazer de verdade a primeira, a segunda tem que estar intrincada ali. Você poderia nos falar sobre o perdão como caridade? Se é exercício do amor, porque amor para nós é uma palavra. A gente não sabe o que ele é. Tanto que quando a gente quer falar de amor, a gente fala de amor verdadeiro, como se pudesse ter um amor falso. Se é falso, não é amor. Então, o perdão é um exercício do amor. É aquele ato de convivência com o outro, considerando as condições deste outro, compreendendo que cada um só pode dar o que dá. Se ele podia dar mais e não deu, o problema é dele, não é meu. Então, o perdão, ele, enquanto caridade, é esse desafio de eu entender o outro dentro da sua dinâmica e dar a ele o respeito de ser o que ele é, o que não significa que eu vou deixar com que ele faça o que ele quer em minha direção, mas eu não vou usar aquela ação como uma desculpa para fazer a mesma coisa e, portanto, uma vingança. Caridade é isso, é entendê-lo na sua dinâmica. Entendendo na sua dinâmica, a minha carga de mágoa naturalmente vai diminuir. E ao diminuir, se eu inclusive tiver que agir para contê-lo, eu vou saber dosar essa contenção, essa resposta. Primeiro é não consentir que eu entre naquele espaço vibratório, naquela doença que ali se expressa naquela atitude doentia, violenta, para inclusive poder agir em relação ao outro. Então, o perdão enquanto caridade, ele não tem nada a ver, Ivone, com não agir. Porque uma das questões difíceis de entender isso é quando o outro que age em minha direção se torna, por exemplo, violento. Ah, então, Sandra, eu tenho que perdoar e eu vou deixar ele prosseguir. Não, não é isso. Não agir, né? Exatamente, é não agir com ele como ele agiu comigo. É entendê-lo como um doente para poder tomar a atitude adequada. Então, eu posso permanecer uma pessoa cristã e caridosa, independente da atitude que eu tenha que dirigir a pessoa. Então, a criança está quebrando um objeto dentro de casa. Ou perdoá-la significa não me vingar, esse é um bem de família, então eu vou lá, eu machuco, vou fazer a mesma coisa. Não, eu vou entender que é uma atitude infantil que precisa ser corrigida, eu vou diminuir a minha carga de mágoa, e aí eu vou tomar a atitude adequada, eu vou sentar, eu vou conversar, eu vou limitar a ação dele, não vá mais fazer isso dentro de casa, você não comprou, etc, etc. E eu vou então agir de uma forma educativa. Isso é caridade. O homem ainda carrega dentro de si o orgulho e o egoísmo. Seria essa a causa da ausência de caridade em grande número de pessoas?
Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. O egoísmo, que é o centrar no próprio ego, é o grande agente destruidor das nossas melhores tendências. Eu acho muito interessante quando um espírito em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar, aliás, da cólera, mas nós podemos expandir isso para qualquer situação. Ele diz que não é que os nossos equívocos tirem o que nós temos de melhor, porque se eu sou um filho de Deus, nada vai me tirar isso, nada vai destruir essa gênese divina em mim. Mas, diz o Espírito, impede de eu fazer muito bem. E é verdade. Nós continuamos sendo excelentes enquanto filhos de Deus, independente do que a gente faça. Mas não há como negar que em algumas escolhas nós acabamos extrapolando e nos machucando e machucando a sociedade que estamos inseridos. Este é o egocentrismo. Então, o grande desafio do ser humano é vencer e enxergar o outro como um semelhante. No momento que nós conseguimos isso, é natural em nós o agir caridosamente, porque o amor está intrínseco em cada um de nós. Então, o grande desafio é vencer o ego, que é o egoísmo, né, que é o excesso de ego, vamos dizer assim, que tem como seu filho predileto o orgulho. Através do auxílio mútuo, o homem progride. Podemos considerar o auxílio mútuo uma forma de caridade? Sem dúvida alguma. É a solidariedade. Nós vamos percebendo que esse é um valor, é um princípio, é uma virtude inata no ser humano, que através dos desafios propostos pela reencarnação nós vamos qualificando esse processo de qualidade. Eu falava antes em nós enxergarmos o outro como um semelhante. E este é o campo de inteligência que nos está sendo desafiado a desenvolver nesse terceiro milênio. Nós fomos muito bem na área do intelecto, estamos indo, graças a Deus, muito bem na área do intelecto. Estamos fazendo alguns progressos na área das chamadas inteligências das emoções, né? Já temos bastante desenvolvimento nisso, embora ainda exija um pouco de cuidado. E o desafio desse terceiro milênio é exatamente que nos despertemos para essa possibilidade de vivência da chamada inteligência espiritual, que é o quê? É o transcender do ego para o outro, que tem como pano de referência, por exemplo, uma irmã Dulce, aqui no Brasil, um Francisco Cândido Xavier, a figura talvez internacional mais conhecida, a Madre Teresa de Calcutá. Foram tudo criaturas que mais próximas a nós, quer dizer, mais próximas ao nosso período de tempo, solidarizaram-se com causas que não eram suas, com questões que não eram suas. Talvez Teresa de Calcutá seja mais fácil da gente trabalhar, porque ela estava numa posição de vida muito satisfatória para si própria. Ela era uma professora, reconhecida como tal, porque em um país de primeiro mundo ela vai servir na Índia, mas ela era originária da Europa, de uma família de acadêmicos, de pessoas também com uma certa projeção, e ela vai então, num primeiro deslocamento do ego, servir numa colônia. Mas ainda aí com muita proteção, porque estava numa escola de excelência, lidando com filhos de funcionários ingleses, então, portanto, numa situação de conforto. Quando ela resolve, toma uma atitude pessoal de sair desse mecanismo protetivo e ir ao encontro não mais da sua causa. Nós podíamos dizer que ela já não vai na sua causa, porque a primeira opção que ela faz é ser professor. E ser professor nunca é lidar com a sua causa, mas sempre com a causa do outro, que é dar ao outro os instrumentos para que ele progrida. Mas, de uma certa forma, numa situação de facilitação. Quando ela sai da proteção dessa escola e vai para as ruas da Índia, a juntar aquelas pessoas que a sociedade não queria ver, que os governos não queriam ver. Estavam sendo empilhados como mortos. E ela vai e abraça essa causa, abraçando literalmente, porque abraçava os leprosos. Então esta mulher, ela se dá conta que ninguém pode ser feliz pensando e vivendo única e exclusivamente para si. E por isso ela se torna o paradigma da inteligência espiritual, é esse sair. Mas por que ela faz essa saída e por que ela se entrega? Porque ela enxerga este outro, e a figura do leproso, à época, é a mais interessante, hoje já não existe mais naquela gravidade,
Tanto que hoje nós temos a doença da hanseníase, que ela continua, mas uma outra tratativa. Uma tratativa de dignidade que não existia quando ela sai da escola. E é ela que dignifica esse personagem. Ela vai utilizar-se exatamente dele para mostrar que ele é um igual. A doença que o degenera, ela é superficial. A alma que está ali constrangida àquela experiência é um ser humano e dentro desta perspectiva precisa ser respeitado e amado. E quando perguntam a ela, mas irmã, a senhora abraça os leprosos? E entenda-se, naquele período, onde realmente a doença era desconsiderada pela humanidade, ela disse, não, meu filho, eu abraço Jesus. Então ela mostra realmente que o outro é um igual. E solidariedade é isso. É tu enxergar o outro como credor do que tu queres para ti. E enxergar o outro como o não destinatário do que tu não queres para ti. Então isso se aplica à questão material, isso se aplica à condição moral. Então se eu estou me relacionando com uma pessoa da família, quando eu tenho que tomar uma atitude, quando eu tenho que fazer uma vivência, o que eu gostaria de receber nesta situação? E o que eu não gostaria de receber nessa situação? Então eu estou acreditando a ele um semelhante. Isso é que é solidariedade, acreditar ao outro semelhança a mim. Consequentemente eu não vou fazer o que não devo para com ele. E vou fazer o que devo para com ele, ainda que não queira. Você poderia nos falar sobre a máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação? É a conclusão de tudo isso que a gente tem conversado. Porque se ela é o exercício do meu melhor, ela é a possibilidade da excelência, daquilo que eu trago de melhor expandido para o exterior, como é que fora disso vai ter salvação? Salvação no sentido de eu melhorar. É somente na prática disso que eu encontro minha própria dignidade. Então, fora do exercício do meu melhor, eu não melhoro. Portanto, eu não, aspas, me salvo. Kardec foi genial ao transformar isso numa bandeira, porque é a possibilidade, inclusive, de eu dignificar-me frente a mim mesma. A ideia de autoestima, que é o pressuposto para a felicidade, ela está muito ligada a eu poder perceber em mim as excelentes coisas que eu trago na alma. Mas sem eu exercitar coisa nenhuma, como é que eu vou saber quem eu sou? Como é que eu vou me sentir bem? Portanto, como é que eu vou me salvar? Salvar aí não no sentido de retirar todas as coisas, de repente eu me tornar um anjo. Não, salvar-me no sentido de enxergar a minha própria dignidade. Salvar no sentido de eu enxergar todas as possibilidades que eu tenho à minha frente. Sem eu fazer o bem, como é que eu sei que eu sou uma pessoa de bem ou do bem? É uma ideia, uma hipótese, mas não é uma realização. Consequentemente, eu não vou aurir aquele benefício. Então, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, fora desse exercício, desse enxergar, desse agir, eu não tenho como aurir os benefícios que esta coisa vai fazer, especialmente para mim. Porque o bem faz bem antes a quem faz o bem. Isso é inegável. Consequentemente, é o grande convite da reencarnação. Fazer o melhor que esteja ao nosso alcance. Porque antes de beneficiar a quem quer que seja, a gente beneficia a si próprio, sentindo-se bem. É o exercício do amor, né? Por isso é o amor dinâmico. Exatamente. Sandra, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.